Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, a matéria que eu vou mostrar para vocês do nosso irmão Vinícius Passos Oliveira Passos, esse veterano aqui nas dicas, está sempre junto com nós e mandou uma matéria agora que tem tudo para ser a dica do ano. Ele percebeu uma coisa que vai provar para você que tudo que os donos do mundo fazem, a gente já vem alertando aqui, tem a ver com o espiritual. E muitas pessoas, embora digam, não, eu sou cristão e tudo, mas elas têm uma trava na mente, imposta inclusive pelo sistema desde que ela é pequenininha, que foi ensinado a ela que se ela pensar que existe algo a mais do que essa matéria física que a gente vê, ela é uma pessoa ignorante, ela é uma pessoa burra. As provas, tudo que você faz, né, no sistema escolar, que é um sistema de educação, para você ser justamente um gado manso, esse sistema, em momento nenhum, te permite pensar nessas coisas. O que é para realmente ensinar como funciona o dinheiro, o que acontece quando a gente faz dívidas em bancos. Isso eles não fazem, você tem que vir em canais tidos como conspiracionistas para aprender. É por isso que muita gente nos acompanha há tantos anos e eu agradeço demais, é por vocês que a gente continua no ar. Até porque os nossos vídeos não são mais divulgados entre pessoas que não são inscritas no canal. Até mesmo dentro do canal existe apenas uma porcentagem que assiste, porque é as que recebem os vídeos. Apenas os que vêm sempre no canal, que interagem com o canal, os outros não recebem também. O próprio YouTube diz, olha, seu vídeo foi bem sucedido entre o público do seu canal. Porque esse canal, eles já avisaram isso desde 2019, que não mais divulgariam conteúdos com esse tipo de mensagem, né? Tidos como teoria da conspiração. E de conspiração você vê que não tem nada. E antes de eu mostrar a matéria do nosso irmão Vinícius Passos Oliveira, eu preciso dar a ferramenta para você poder entender essa matéria. E para isso eu vou mostrar esse símbolo aqui. Esse símbolo se chama Ouroboros. Ele é considerado um símbolo místico, muito usado por ocultistas, satanistas, e muitos deles consideram esse o símbolo da imortalidade, o símbolo do triunfo de Satanás sobre a humanidade. Às vezes ele é representado por uma cobra engolindo a si mesma, às vezes um dragão engolindo a si mesmo, e com vários outros símbolos em seu meio. Até a maçonaria também usa esse símbolo. Esse que você está vendo aqui, por exemplo, ele significa a vitória da serpente em corromper a humanidade do Jardim do Éden. Hoje em dia você pode entender esse símbolo também como a própria ciência superando a Deus e dando a imortalidade ao homem. E você vai ver que estamos chegando bem nesse passo. Mas agora eu vou passar a matéria para você. Eu sei que você pode até estar pensando, Davi, eu não estou entendendo nada. Você disse que ia mostrar uma matéria, mas está explicando sobre símbolos. Você precisa saber desses símbolos para poder entender essa matéria. Porque a mídia jamais vai te explicar as coisas como elas são. Eles vão sempre passar as informações como uma coisa mais natural do mundo. Mas você acha que beber sangue humano seria alguma coisa natural? Preste atenção na matéria. O kit de refeição de bifes humanos não é tecnicamente canibalismo, dizem os fabricantes. O ditado, você é o que você come, pode em breve se tornar muito mais literal. Um kit de refeição para o cultivo de bifes feitos de células humanas foi recentemente nomeado para Design do Ano pelo Design Museum, com sede em Londres. Batizado de bife Ouroboros, em homenagem ao símbolo circular de uma cobra se alimentando com um rabo, o kit hipotético viria a partir das células de quem deseja produzir os bifes de carne humana em miniatura. As pessoas pensam que comer a si mesmo é canibalismo, o que tecnicamente não é, disse Grace Knight, uma das designers à revista Disney. Antes de sair correndo para pegar sua carteira, veja como a mídia gosta de debochar, eles querem dizer que você tá doido para comer essa nojeira que eles estão apresentando aqui, carne humana feita a partir de sangue, vamos chegar lá. Então eles tiram uma com a sua cara, antes de sair correndo para pegar a sua carteira. Saiba que este não é um produto disponível para comprar, porque é sempre assim, eles limitam, que é para artistas, pessoas influentes, começarem a usar isso como uma coisa mais chique e deliciosa do mundo, mais saudável, mais limpa, passarem a ideia que você, por se alimentar das coisas que o Criador produziu, é um ceboso. Então, como essa ideia não está viva ainda, então precisa se limitar. Mas na verdade isso está sendo criado é para você mesmo, para que você seja proibido, para que você não tenha acesso aos produtos que você tem hoje, porque eles vão literalmente tomar tudo do povo, se tornarem dono e vão colocar o preço que eles querem, para só ter acesso àqueles escolhidos, aqueles privilegiados. O resto da humanidade vai ter que comer a si próprio, assim como a serpente. A gente vai chegar lá. Ele foi criado pelo cientista André Pelling, o artista Orkan Tellian e Knight, um design industrial, a pedido do Museu da Arte da Filadélfia, para uma exposição no ano passado. O crescimento próprio garante que você e seus entes queridos sempre saibam a origem de seu alimento, como foi criado e que suas células foram adquiridas de forma ética e consensual. Agora as células têm que ser adquiridas de forma ética, né? Se for tirada de um animal, até isso, né? Agora não é mais ético.
afirma um site de produto imaginado. O projeto foi feito como uma crítica à indústria de carne cultivada em laboratório, que, segundo os designers, a revista dizem não é tão amiga dos animais quanto se poderia esperar. A carne produzida em laboratório, que já é outra nojeira, depende de soro fetal bovino para culturas de células animais, embora algumas empresas tenham afirmado ter encontrado alternativas. O FBS é produzido a partir de sangue de feto de bezerros após o abate de vacas grávidas. A carne produzida em laboratório ainda não foi aprovada para consumo humano, embora alguns produtos possam chegar às prateleiras das lojas nos próximos anos. Então, se não foi aprovado, como é que vai chegar produtos à base disso? Meus irmãos, eles são donos de tudo. Eles mandam e fazem o que querem. E os países se tornando globalizados não tem outra coisa a não ser acatar a ordem dos verdadeiros donos do mundo. Como a indústria de carne cultivada em laboratório está se desenvolvendo rapidamente, é importante desenvolver designs que expõem algumas de suas restrições subjacentes para ver além do exagero, disse Impelling a Disney. Cultivar um bife de Ouroboros levaria cerca de 3 meses usando células retiradas de dentro de sua bochecha, relatou a revista. Para a coleta de amostras de bife em exibição no museu, a equipe usou culturas de células humanas adquiridas na American Tissue Culture Collection e as cultivou com sangue doado, que expirou e teria sido destruído de outra forma. Eles preservaram os produtos finais em resina. Então preste atenção nesse trecho aqui. Eles as cultivaram com sangue doado, sangue humano, que expirou e teria sido destruído de outra forma, forma essa que eles não explicam. A verdade é que essa carne aqui, essa nojeira, é feita à base de sangue humano. O sangue humano expirado em um resíduo no sistema médico é mais barato e é mais sustentável do que o FBS, mas culturalmente menos aceito, disse Knight a Disney. E aqui encerra a matéria. Então, meus irmãos, você viu aí, o ser humano passará a comer a própria carne e passará a beber o seu próprio sangue. Você vê que eles colocam até o nome da serpente, deixando claro que as pessoas passarão agora a se tornar a imagem e a semelhança do demônio, do anticristo. Mas como assim, Davi? Por quê? Explique isso direito. Você sabe que na Santa Ceia, Cristo disse que quem não bebesse do seu sangue, e colocou o vinho lá, não colocou literalmente o sangue, e quem não comesse da sua carne, simbolizando também com o pão, não poderia entrar no reino dos céus. Agora, os adoradores do demônio tentam transformar o homem à sua imagem e semelhança, fazendo com que as pessoas façam tudo que a Bíblia condena. Então, como a gente aprendeu, nós não podemos comer carne humana. Nós não podemos beber sangue, de qualquer espécie que seja, muito menos humano. Mas eles farão isso. Eles vão tornar o cidadão do futuro, tanto na sua forma de se comportar. As leis vão obrigar a pessoa a se comportar daquela maneira. Você terá pontos sociais. Caso você saia da linha, seu score será mais baixo. E você não terá emprego, você não poderá entrar em certos cantos e você não terá acesso a certas tecnologias que serão essenciais para a sua vida. Então você terá que se comportar dentro do politicamente correto. Por isso existe o politicamente correto. A sua mente também está sendo treinada nesse momento e será ainda de forma mais radical, um pouco mais para frente, para que você não só siga as leis, mas que você ache-as perfeitas e corretas e seja um defensor delas. Quem vai te denunciar, meus irmãos, não vai ser um estranho, não vai ser um inimigo, será pessoas de dentro da sua própria casa. Será seus vizinhos, será seus amigos. E ainda dirão isso que é para o seu próprio bem. Vão te entregar o sistema. A forma de se alimentar o próprio corpo das pessoas se tornará a imagem e a semelhança do anticristo, que cada vez para mim fica mais claro que é um sistema. Então por isso mesmo é que eles vêm com essas partes tecnológicas, querendo fundir com os nossos corpos, como chips de computadores, processadores e etc, etc. Inclusive partes mecânicas também. E as pessoas irão aderir a isso. Talvez não nossa geração, mas as futuras irão aderir a isso e vão se tornar de fato a imagem e a semelhança do anticristo. É por isso, meus irmãos, que algumas pessoas não entendiam que a Bíblia dizia que quem usasse a marca estaria condenado. E as pessoas diziam, nossa, Davi, mas se ninguém vai poder comprar e nem vender como está lá na própria escritura, como vamos evitar isso e por que Deus nos condenaria, estando nós sujeitos a isso? Nós não teríamos como escapar segundo as próprias escrituras? Bom, segundo as próprias escrituras sempre é possível dizer não. E vai chegar a esse ponto, meus irmãos, pela falta de amor das pessoas umas com as outras. Eu fiz um vídeo agora recentemente mostrando quem é o Paulo Jegues, e ainda que não fosse as imagens que eu mostrei, ainda as atitudes que ele está fazendo o tempo todo, as declarações que ele dá, é sempre contra o povo e a favor dos donos do mundo. Esses que emprestam dinheiro, que ele nem toca no assunto, como se não existe a possibilidade de se fazer uma auditoria da dívida pública. Mesmo assim, tem pessoas que insistem em defendê-lo. Por quê? Elas fazem isso porque elas são orgulhosas. Elas não querem dizer, olha, nós erramos em não apoiar a greve dos caminhoneiros na primeira vez. Olha, nós erramos em ter eleito esse cara. Elas não querem assumir isso. Elas querem se pegar
a dizer que o outro lado do próprio sistema era ainda pior, e de fato era. Entre um e outro, eu já disse pra vocês, eu acredito que o Haddad teria sido muito pior. Mas muito pior não quer dizer que o ruim também seja bom. Tínhamos outras alternativas, não era apenas essas, mas pela forma de as pessoas pensarem apenas em si mesmo e comprarem muitas vezes discurso de ódio porque ataca o outro lado, era sem raciocinar e sem parar pra pensar, porque a massa sempre foi burra. Uma pessoa inteligente, se eu chamar você, mesmo que tenha essas ideias, pra conversar aqui comigo, eu posso te mostrar pontos se você acordar. Mas uma massa, ela não raciocina, ela é até mais burra do que as massas de animais. As massas de animais, elas agem por instinto. E a massa humana, ela pensa agir com raciocínio, mas na verdade ela está sendo totalmente irracional, que é o caso do Brasil hoje. A massa está irracional, cada vez mais irracional, a tal ponto que permite o que está acontecendo. Privatização de tudo, os preços só vão aumentar porque, já expliquei, cada vez que o governo perde uma fonte de renda, você passa a ser o substituto dessa fonte de renda. Então quanto mais eles entregam, com aquela conversa, não, mas nós vamos ganhar em cima, vamos taxar os caras, eles não taxam. Empregado, entenda isso, meu irmão, empregado não taxa patrão. Você só tem moral para fiscalizar alguém quando você não depende dele. É quando o fiscal chega numa loja de um cidadão comum, né, no seu negócio, ele bota pra ferrar porque não depende de tu pra nada. Aliás, ele ganha pra te multar. Mas se fosse você que pagasse o salário dele, como você iria fiscalizar o cara? Como é que você teria moral pra isso? É o que acontece com os nossos governantes. Eles não podem taxar empresas. Depois eu vou contar pra vocês um caso aqui que aconteceu com o Mercado Livre, que agora ele mudou as regras. Você compra um eletrônico com defeito e você é obrigado a ficar com ele. Por quê? Porque o Mercado Livre se tornou um gigante, tem diversos desses políticos no bolso e os caras não podem mais fiscalizar. Você vê um Celso Russomano, um hipócrita do caramba, indo em comércio pequeno. Enquanto os verdadeiros golpes, os verdadeiros crimes que destroem o Código do Consumidor, que ele tanto defende, aí ele não liga. Vai só em cima do pequenininho, pra mostrar que tá fazendo alguma coisa. Então, meus irmãos, vai ser isso, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, que vai levar a humanidade a ter que pensar, a ter que se comportar, a ter um corpo tecnológico e se alimentar da própria carne e do próprio sangue, se tornando literalmente a imagem e a semelhança do diabo. E para esse povo, meu irmão, não tem salvação. Eu espero que com isso você tenha entendido, meu irmão. E se entendeu de verdade, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Mostre para mais um amigo, porque a plataforma não fará mais isso. Isso aqui é teoria da conspiração. Não são fatos, embora seja tudo baseado em notícias. Por isso mesmo é que eu ainda estou na plataforma. Mas se não tivesse uma mídia falando, eu nem poderia falar desse assunto, porque seria uma fake news. Então, meu irmão, conto com a tua ajuda. Peço que você compartilhe e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E não esqueça, meus irmãos, que estamos vivendo de fato os tempos difíceis. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.